Epididimite. Sintomas, causas e tratamento. Epididimite é a inflamação do epidídimo, uma estrutura tubular localizada na parte de trás do testículo. É responsável por armazenar o esperma para maturação e, em seguida, transportá-lo, pois conecta o testículo com os ductos deferentes. Os homens podem sofrer desta doença em qualquer idade da vida. É uma condição dolorosa, que muitas vezes é acompanhada por inflamação e vermelhidão dos testículos. Nesses casos, é chamada de orquiepididimite. A epididimite geralmente é superada com o tratamento convencional com medicações. É muito raro que deixe sequelas, embora em casos muito raros possa afetar a fertilidade. Da mesma forma, apenas em uma minoria de casos ela se torna um problema crônico. Causas da epididimite. A epididimite é causada por infecções bacterianas, na maioria dos casos. A doença é mais comum em homens jovens, na faixa de 19 e 35 anos de idade. É muito comum que a infecção que dá origem à epididimite comece na próstata ou trato urinário. Assim, as principais causas da epididimite são: infecções sexualmente transmissíveis. É a causa mais comum de epididimite em homens jovens e sexualmente ativos. Gonorreia e clamídia são as origens mais comuns. Coli. A bactéria E. coli e bactérias similares são a causa mais comum desta patologia em crianças e homens mais velhos. Além disso, também em homens que fazem sexo com outros homens. Outras bactérias e vírus. Bactérias que causam infecção no trato urinário ou próstata podem se espalhar e infectar o epidídimo. Além disso, algumas infecções virais, como cachumba, acabam causando epididimite. Raramente, a tuberculose leva a esse mal. Epididimite química. Ocorre quando a urina se retrai no epidídimo. Isso geralmente acontece quando objetos pesados foram levantados, ou muito esforço físico foi feito. Trauma. Alguns ferimentos na virilha podem causar essa doença. Fatores de risco. O principal fator de risco é fazer sexo sem proteção, ou seja, sem preservativo. Aqueles que tiveram doenças sexualmente transmissíveis no passado estão mais vulneráveis à doença. Existem outras condições que se tornam fatores de risco. São as seguintes: ter um histórico de infecções urinárias ou de próstata, usar um cateter urinário, ou ter sido submetido a um exame que envolvesse a introdução de um tubo ou endoscópio no pênis, ter anormalidades anatômicas no trato urinário, não ser circuncidado, apresentar um aumento da próstata. Sintomas da epididimite. A epididimite muitas vezes começa com sintomas leves como febre baixa, calafrios e sensação de peso nos testículos. Estes se tornam cada vez mais sensíveis à pressão e, à medida que a doença progride, a dor aguda aparece. Não é incomum que outros sintomas apareçam, como secreções na uretra, que é o buraco na extremidade do pênis. Também pode haver sangue no sêmen, desconforto no abdômen inferior ou virilha, ou nódulo perto do testículo. Somente em alguns casos, a dor também ocorre ao ejacular ou urinar, assim como inflamação no escroto ou virilha e dor no testículo, que piora durante o movimento intestinal. O diagnóstico é feito, em princípio, com um exame físico. O médico pode pedir exames, como ultrassom Doppler,
hemograma completo, varredura testicular, urocultura, exame de urina, exame para identificar gonorreia ou clamídia. Tratamento. O tratamento dessa doença consiste basicamente na administração de medicamentos e na aplicação de medidas sintomáticas. Um antibiótico de amplo espectro, bem como analgésicos e anti-inflamatórios, costumam ser prescritos. O tratamento medicamentoso geralmente dura entre 21 e 30 dias. Da mesma forma, a pessoa afetada deve descansar e manter o escroto elevado quando estiver em pé. Isso é conseguido por meio de um suspensório escrotal, por exemplo. Também é aconselhável aplicar bolsas de gelo para reduzir a dor e a inflamação. A remoção cirúrgica do epidídimo raramente é recomendada, pois só alivia a dor em 50% dos casos e gera infertilidade. A cirurgia só é usada nos casos em que a epididimite aguda está supurada ou em casos refratários ao tratamento. Raramente, os testículos precisam ser removidos,